Olá, alunos! Então, vamos dar sequência aqui à nossa aula de metodologia científica, onde eu vou estar ajudando vocês a entender como fazer a fundamentação teórica do projeto de pesquisa. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no site da Uniarp, vocês vão aqui em ensino presencial, clica em cima do ícone ensino presencial, e aí vocês vai ir nessa página, vai carregar a página da Uniarp. Aqui embaixo, na página da Uniarp, vai ter o ícone, na partezinha preta aqui embaixo, chamado normalização. Aqui, ó, tá? Normalização. Vocês vão clicar em cima, vai direcionar vocês para essa página aqui. Aí vocês vão clicar aqui, ó, em cima de projeto de pesquisa, graduação e especialização. Clica em cima, vai abrir um Word, que é o projeto de pesquisa. E aí vocês podem estar fazendo dentro desse projeto de pesquisa aqui mesmo a edição, tá? Ou seja, vocês vêm aqui e vão começar a escrever nele, ó. Aqui, ó, vão colocar o nome da universidade, que já tá ali, né? Aí vão colocar lá, ó, o nome de vocês, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, só apaga aqui, vai escrever o nominho de vocês ali, ó. Em caixa alta. Vai escrever o nome de vocês. Vocês vão ir completando nesse aqui, tá bom? Vão fazendo, ó. Coloca ali o título da pesquisa, caçador e o ano, nome completo de vocês, título do trabalho de novo. Aqui, ó, professor orientador. Aqui vocês vão colocar a disciplina metodologia científica. Professor orientador Lília Capelin. Aí vocês vão descendo, ó, vão fazendo como tá aqui dentro da normalização. Sumário. A introdução, lembrem que a professora vai ensinar vocês a fazer, eu não ensinei ainda. Aí tem o problema, vocês digitam o problema de vocês ali, tá bom? Problema lá, ó, vamos apagar aqui, vamos escrever. Aqui não tem o ícone tema, tá? Vocês podem colocar aqui só o problema. O tema é só para o início da pesquisa mesmo. Aqui no problema, então, o problema sempre é uma pergunta, né? Lembram? Então, vamos pegar lá o problema da Luciana, né? Que ela está trabalhando com os catadores de reciclável e ela quer saber por que as pessoas não saem da situação de pobreza, as pessoas que catam recicláveis lá. Eu não lembro direito do problema da Luciana, mas vamos colocar aqui, ó. Por que os catadores de recicláveis não conseguem romper com o ciclo da pobreza. Se eu não me engano, é mais ou menos assim o problema de pesquisa da nossa querida Luciana, né, a colega de vocês. E aí, então, ó, coloquei o problema. Objetivos, copiem lá os objetivos que vocês já fizeram. A professora Lília já corrigiu os objetivos de vocês. Coloquem aqui dentro, tá? Justificativa também, a maioria das pessoas já me mandou. Aqui não tem hipóteses dentro desse projeto de pesquisa da Uniarp. Vocês podem colocar no final da justificativa as hipóteses daí, tá? Escreve toda a justificativa primeiro e daí coloca as hipóteses. Aí nós vamos chegar na fundamentação teórica, tá? Que é a parte que vocês estão fazendo agora. Muito bem. Então, olha lá, ó, façam o seguinte. Tirem essa parte aqui que está explicando o que é para fazer, tá? Tirem essa parte. E aqui vai ter o título. Aqui vocês podem fazer então assim, ó. Clica em cima. Coloca o título geral lá, pobreza. Por exemplo, pobreza e catadores de recicláveis. Como título secundário, tá? Porque o título primário é fundamentação teórica, o título secundário vai ser pobreza e catadores de recicláveis. Então, você coloca lá o 2.1, o título secundário, certo? Aí, você vai escrever aqui
que você vai escrever? Não precisa criar nada, lembrem do que a professora falou. Vocês vão lá no Google e vão digitar artigo científico sobre pobreza. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem onde que a professora selecionou aqui o artigo científico para fazer o trabalho, tá? Então, ó, eu digitei, vejam só, eu digitei aqui, ó, artigo científico sobre conceitos de pobreza aqui no Google. Veio vários. Eu gosto dos artigos científicos da Cielo, tá? Que é uma revista que publica, uma revista digital que publica artigos científicos sobre os mais variados assuntos. Gostei desse aqui, vou abrir então. Vou abrir, carregou o vídeo, ou quer dizer, o artigo, né? Olha só, olha aqui. Ele tem esse título aqui, ó, A Pobreza como um Fenômeno Multidimensional. Quem escreveu esse artigo aqui foi Antônio Preto Albernaz Crespo e Elaine Gurovitz. Olha que o ano que eles escreveram foi 2002, ó, estão vendo? Escreveram na revista eletrônica. Então aqui olha só que tem já o ano que a gente precisa lá para as referências bibliográficas. Muito bem. Eu quero então escrever sobre sobre a pobreza e os catadores de recicláveis. Eu vou começar dando um conceito de pobreza. Então eu vou lendo o texto aqui, vou lendo. Ah, achei aqui uma parte do texto que eu achei interessante. Vou pegar aqui, ó. Vou marcar, vou copiar. Tá? Vou copiar e vou lá para dentro do meu projeto de pesquisa. Vejo que a professora não começou a escrever aqui ainda o texto. Então, vou dar uma introdução na frase para daí colar aquela parte do texto. Então, vamos colocar assim, ó. Para iniciar este trabalho, vamos conceituar o que é pobreza. Vírgula. Olha que a professora vai colocar conforme, tá? Eu vou lá e vou pegar, então, lá do meu artigo científico, o nome dos autores. Nome dos autores, o último sobrenome é Crespo, né? Do Antônio, aqui, ó, Crespo, e Gurovitz da Elaine. Então, vou lá. Conforme Crespo, vírgula, Gurovitz, com letra maiúscula, né, porque é nome próprio. Aí eu coloco aqui já o ano, 2000, deixa eu só conferir que ano que é aqui, é 2002, deixa eu ver que página que eu peguei, aquela parte que eu vou copiar. É a página 3, tá? Página 3, olha aqui, ó, tá aparecendo o número da página, tá? Então, eu vou lá, 2002, vírgula, P.3, que é o número da página, tá? Coloco 2 pontos, dou um Enter e vou fazer o quê? Colar, né? Vou colar, ó, a parte que eu achei interessante. Como é uma citação de mais de 3 linhas, o que que eu vou fazer? Vou marcar ela e olha aqui, ó, venho aqui nessa reguinha aqui em cima e vou trazer ela aqui, ó, até o número 4, tá bom? Recuo para cá. Como é uma citação com mais de 3 linhas e é uma citação direta, ou seja, eu não mudei nada do texto, eu copiei tal e qual como estava lá. Então, ela tem que ser recuada, ela tem que ser em espaço simples. Aqui, ó, espaçamento entre linhas, vocês colocam simples. E o tamanho da letrinha aqui, ó, é o tamanho 10, tá? Tamanho 10. Olha que eu comecei o meu texto sobre pobreza, tá? Aqui, ó, tem um errinho, né? Sublinhou ali a palavra iniciar. Então, olha como que ficou. Para iniciar esse trabalho, vamos conceituar o que é pobreza. Conforme Crespo, Gurovitz, que são o nome dos 2 autores do artigo científico, ano 2002, página 3, a conceituação de pobreza é categorizada como juízo de valor, quando se trata de uma visão subjetiva, abstrata do indivíduo, acerca do que deveria ser um grau suficiente, e assim vai o texto,
tá? Aqui não nos interessa muito o texto, nos interessa que vocês aprendam a fazer, tá? Aqui, ó, tem que ser um parágrafo, o parágrafo é em um e-mail, tá? Desculpa, 1,25. Deixa eu só trazer de volta para cá, porque ele puxou as duas linhas e eu só quero a linha do parágrafo, que é a de cima. Puxar aqui em 1,25, tá? Olha que bonitinho que vai ficando o nosso texto. Aí, eu dou um Enter e vou continuar o texto. Puxa, já achei isso aqui que é interessante sobre pobreza. Agora, eu vou lá num outro artigo científico. Lembra que a professora falou que vocês precisavam pelo menos 2. Teve gente que foi lá no Google e copiou tal e qual um artigo científico inteiro aqui dentro das 3 pagininhas que vocês têm que fazer de fundamentação teórica. Não é isso, tá, gente? Não é isso. Eu vou fundamentar teoricamente com 2 ou 3 artigos científicos, pegando um pouco do olhar de cada autor. Esse outro texto aqui, esse outro artigo científico aqui, ele olha só, vamos aqui olhar quem que escreveu ele. Quem escreveu ele foi Maria Osarina da Silva e Silva, tá? O texto é Pobreza, Desigualdade e Políticas Públicas, caracterizando e problematizando a realidade brasileira. Então, vamos lá, vamos ler o texto. Então, eu tô lendo o texto. Oh, puxa, olha aqui, ó, aqui embaixo no rodapé tá escrito, ó, o ano em que foi escrito esse texto, que foi 2010. Lembra que a gente precisa dessa parte aí, né? Então, nós vamos aqui, puxa, aqui, ó, encontrei aqui, vamos ver aqui, olha, repare aqui no texto que essa autora aqui, ela vai pegando de outros escritores e ela vai colocando o sobrenome, ó, aqui, sempre o sobrenome, ó, o ano e a página de onde ela pegou, estão vendo? Então, é assim que vocês têm que construir o texto de vocês. Puxa, achei interessante essa parte aqui, ó. Achei interessante aqui, ó. Deixa eu ver uma parte bem curtinha para não copiar. Aqui, ó. Achei interessante essa parte aqui. Perfeito. Então, eu vou copiar e vou lá para o meu texto. Vou colocar, então, a citação da Silva e Silva. Ó, eu vou falar, digamos que eu vou falar uma coisa ao contrário do que eu já escrevi em cima, né? Então, vamos colocar lá, por outro lado, opa, deixa eu consertar aqui a letra que não tá em Arial, tá em 10, tem que ser em 12 o corpo do texto, tá? Para a autora, opa, tá em maiúsculo aqui. Ficou tudo em maiúsculo, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu achar aqui a configuração, que ela tá tudo em maiúsculo. Então, ó, continuando. Para a autora Silva e Silva, aí coloco o ano, lembram, né? 2010. Vamos ver que página lá que a professora pegou, que eu não olhei a página. Foi página 4. Ó, reparem aqui, ó, número da página, tá? Então, página 4. Eu vou ali e coloco, ó, P.4, fecho o parêntese, tá? Então, eu tô falando ainda sobre o mesmo assunto, né? Que é a conceituação de pobreza. E eu vou, então, fazendo o meu texto, ó. Veja que eu fui chamando os autores e vou escrevendo o texto, ó. Aí eu coloco, posso colocar 2 pontos, posso colocar uma vírgula, né? Vou colocar uma vírgula aqui. Aí eu colo aquilo que eu já copiei lá, né? Colo. De novo, é uma citação com mais de 3 linhas, então eu vou marcar ela, vou puxar ela para o número 4 aqui. Vou pegar e colocar o espaço simples. E vou colocar tamanho 10. Então, no texto corrido, o tamanho é 12 da letra. Na citação é tamanho 10. Professora, mas eu quero fazer diferente a citação. Eu quero colocar no final da citação. Você pode fazer assim, tá? Naquele e-mail que eu mandei para vocês tem vários modelos. Olha aqui o e-mail, quer ver?
que eu mandei para vocês referente a essa questão da metodologia científica. Ó, aqui, ó, você pode fazer a citação chamando o autor, como nós estamos fazendo, ó, chamando o autor. Ou você pode fazer a citação colocando o autor no final, ó, tá? Então, eu posso fazer com o autor no final. Vamos lá de volta, ó. Para iniciar esse trabalho, vamos conceituar o que é pobreza. Eu posso tirar isso aqui, tá? Coloco só os 2 pontos lá. Desconfigurou aqui, só um pouquinho, vamos configurar de volta. Lembrando, é no número 4. O recuo. É no espaço simples. Dá trabalho, pessoal, mas vocês aprendem a fazer bem certinho, certo? Aí eu posso colocar aqui, ó, no final, então a citação, eu tiro o ponto, abro o parêntese, coloco em letras maiúsculas, Crespo, vírgula, Gurowitz, que são os sobrenomes dos 2 autores, vírgula, 2002, que é o ano que eles escreveram, vírgula, ponto, P, ponto, página que era a página 3. Então, vamos lá. Coloco lá a página 3 e fecho o parênteses e coloco o ponto. Pode ser dessa forma também, tá? Então, assim que vocês vão escrever a fundamentação teórica de vocês. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem, então, uma citação direta de menos de 3 linhas, tá? Então, como que é? Muito bem, escrevi isso aqui. Aqui tem que ser um parágrafo, né? Que é continuação. Então, o parágrafo, eu pego só o risquinho de cima lá, puxo para 1,25 aqui, que é a linha do parágrafo, tá? Aí eu vou continuar meu texto. Olha só. Muitos autores afirmam, lembrem-se que eu tô pegando coisas que outras pessoas escreveram sobre o tema pobreza, né? Deixa eu só colocar tamanho 12 aqui. Então, vamos lá. Muitos autores discutem os conceitos de pobreza. Porém, Silva e Silva, vamos pegar lá uma citação da Silva e Silva de menos de 3 linhas. Aqui no texto da Silva e Silva, olha só, eu quero pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Com a Constituição Federal de 1988 é que começam a se desenvolver na prática tendências de descentralização e de municipalização colocadas na agenda política brasileira pela luta dos movimentos sociais. Vamos levar para lá isso aqui para ver se vai dar menos de 3 linhas, tá? Então, se a citação que eu vou copiar tem menos de 3 linhas, eu vou fazer nesse esquema aqui, tá? Então, ó, lembre-se, eu vou colocar aqui o ano, então, da Silva e Silva, que é 2010, fecho o parêntese. Lembrem-se que sempre que eu vou fazer citação de menos de 3 linhas, eu coloco entre aspas, então, aquilo que eu vou copiar. Vou copiar, então, o que a Silva e Silva falou, deu um pouquinho mais de... aqui, ó, dá para considerar 3 linhas porque chegou aqui a ter 2 palavras só na mesma linha, né? Então, chegou aqui, eu fecho as aspas, tá? Fecho as aspas aqui. Opa, depois do ponto, fecho as aspas. Então, olha só, isso aqui é uma citação direta de menos de 3 linhas, tá? O espaço entre as linhas aqui tem que ser espaço 1,5, tá? Então, quando a citação bem extensa, o espaço é simples e aqui o espaço é 1,5, tá? Entre as linhas no corpo do texto. Os parágrafos em 1,25, tá? E assim você vai escrevendo o teu texto. Percebem? Eu não copiei e colei o texto
inteiro lá eu tô lendo, tô pesquisando um conceito de pobreza aqui. Muito bem, escrevi minha página e meia de conceito de pobreza. Agora eu vou colocar um título terciário, que é o 2.1. Eu quero falar sobre catadores de recicláveis agora. Só sobre os catadores. Aqui é importante vocês perceberem uma coisa, que vai iniciar só a primeira letra maiúscula aqui no título terciário, tá? E as outras vão ser minúsculas, isso é importante, tá? Então, preste atenção, você tem que fazer igualzinho como tá dentro do site ali da Uniarp. Catadores de recicláveis. Aí, eu vou lá no Google, o que eu vou fazer? Buscar artigos científicos que falem sobre catadores de recicláveis. Então, eu vou ali no Google. Deixa eu voltar aqui no Google. Então, já usei esse artigo aqui. Vou aqui no Google, vou pegar, então, artigos científicos. Artigo científico sobre catadores de recicláveis. Tá? Vamos ver se tem alguma coisa escrita sobre isso. Olha aqui, um artigo da Cielo sobre catador de material reciclável. Vamos abrir, vamos dar uma olhadinha se nos interessa. Não é pegar qualquer artigo científico, tem que ver se se encaixa naquele tema que vocês estão se propondo a escrever. Tem que ver se ele se encaixa, tem que ver se... Opa, esse que não foi possível abrir. Tem alguns que tem chave de acesso. Olha aqui, um olhar sobre a saúde aqui, esse aqui também tá interessante, os catadores de material reciclável e a sua luta pela inclusão. Vamos abrir esse aqui. Tá, olha só, vamos ver quem que escreveu esse artigo científico aqui. Olha aqui, são 3 autoras, a Maria Aparecida de Souza, a Mônica Maria Pereira da Silva e a Maria de Fátima Nóbrega Barbosa. Daí eu li, puxa, é interessante esse aqui, eu quero essa parte aqui para levar lá para minha outra parte, né? Faz a citação certinha, copia para lá e assim por diante. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um título quaternário, mas isso é dispensável, tá? Vocês podem não fazer, podem fazer só um título secundário, escrever a primeira parte, e o título terciário, escrever a segunda parte, uma página e meia cada um. E acabou. Agora eu vou ensinar uma coisa muito importante para vocês, que é vocês guardarem as referências bibliográficas, porque lá no final, olha aqui, vou descer um pouquinho aqui, lá no final, aqui onde está escrito assim, referências, tudo que vocês usaram para fazer esse projeto de pesquisa, de artigo científico e tudo mais, vai ter que aparecer lá embaixo. Então, por exemplo, aqui, Silva e Silva 2010, vai ter que aparecer lá embaixo as referências dela. E como que faz, professora? Olha aqui, de novo, vamos abrir aqui o material que eu mandei para vocês no e-mail. Essas referências às quais eu falo são essas aqui, São essas aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer a referência lá no final? Elaboração de referências. O sobrenome e o nome do autor, o título, subtítulo se houver, senão não precisa, a edição, o local da publicação, a editora, a data da publicação e da obra. É isso que a gente vai colocar, tá? Tem a questão de... Aqui, nós estamos usando artigo científico, tá? Nós temos que pegar a referência do artigo científico. Então, vai ser o autor do artigo, título do artigo, título da revista que foi publicado, o local da publicação, o número do volume, o número do fascículo, página inicial e final, mês e ano, tá? Então, nós vamos usar como nós estamos pesquisando artigo científico, nós vamos usar essa metodologia aqui. Tem um exemplo aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Se vocês reparar, aqui, vamos pegar esse aqui. Aqui em cima já tem todos esses dados, olha aqui, tá? Tem todos esses dados, é só nós colocar
o nome dos autores na frente e o título, tá? Tem todos os dados que está pedindo lá. Deixa eu voltar aqui para aquela que nós estava usando, tá? Que era aqui da Silva e Silva, né? Se eu não me engano, era esse aqui. Tá, então nós estávamos usando esse aqui da Silva e Silva. Vejam, o que pede, então? O que nós vamos ter que olhar para fazer as referências? É bom vocês já irem fazendo ao mesmo tempo essas referências lá embaixo, para depois vocês não perderem, porque daí vocês não vão saber de onde que tiraram aquele artigo para escrever ali. Então, autor do artigo e o título. Vamos pegar essas duas partes ali. Então, nós vamos aqui, o autor, tá? Maria Osarina da Silva e Silva. Dá até para copiar, depois formata. Então, nós vamos lá no projeto. Nós vamos lá embaixo nas referências, tá? Vamos aqui embaixo nas referências, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colar o nome da Maria Osarina. Só que vejam aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês. Vejam que é o sobrenome primeiro, tá? Olha aqui, ó, o sobrenome primeiro, certo? Então, nós vamos aqui, vamos colocar o Silva em letra maiúscula aqui, tá? O Silva em letra maiúscula aqui, uma vírgula, vamos tirar esse último Silva daqui. Vamos colocar um pontinho, tá? Agora, nós vamos pegar o nome do texto, né, que ela escreveu, né? Que é esse aqui, ó, tá? Que é a segunda parte, ó. Viu? Vocês não precisam escrever nada, é só copiar e colar, tá? Não é difícil, tá? Não é difícil. Essa parte aqui, se eu não me engano, nós temos que colocar em negrito, ó. Título do artigo... Não, o título do artigo não precisa ser negrito, é o título da revista. Então, vamos ver como que é o nome da revista aqui, ó. Vamos ver que revista que foi essa publicação que ela fez aqui, ó. Aqui embaixo, ó, tá escrito a revista Catálises, Florianópolis. Vocês podem copiar tudo que tá faltando lá no texto, tá? Aí, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí, ó, o nome da revista que tem que ser em negrito, tá? Então, vocês colocam em negrito, marca, colocam em negrito. Vamos voltar, vamos ver se a gente pegou tudo, ó. Então, nós temos o autor do artigo, com o sobrenome primeiro. Nós temos o nome do artigo, o título do artigo, né? Temos o nome da revista, a cidade, o número da página da revista em que foi publicado, tá? Então, vamos ver se tem tudo lá, ó. Aqui, ó, revista Catálises, Florianópolis, que é a cidade, o número da página, tudo certinho. Pronto, agora colocamos um ponto final, tá? Então, olha só, isso a gente fez a referência, então, como tem que ser. Então, ao mesmo tempo que eu vou escrevendo o meu projeto de pesquisa lá, vocês podem fazer que nem a professora fez, ó. Eu abri aquele e-mail que a professora enviou para vocês, deixei abertinho para mim tirando as dúvidas. Abri aqui também os sites da Uniarp para pesquisar lá a normalização. Abri o artigo científico, abri o projeto de pesquisa lá de dentro da Uniarp, tá? Da normalização da Uniarp, e fui editando ali, tá bom? Daí não esqueçam de salvar no final, né? Salvar para vocês abrirem e fazer as outras partes no outro dia, certo? Então, vocês não precisam inventar nada. É só vocês pegar lá na normalização da Uniarp e fazendo como tá ali, tá? Vão colocando as referências aqui embaixo. Tudo aquilo que vocês escreveram aqui na fundamentação teórica, ó, tudo que vocês escreveram aqui na fundamentação teórica vai ter que aparecer aqui nas referências. Por quê? Porque senão é plágio, tá? Tem que aparecer tanto lá quanto aqui embaixo, nas referências, certo? Olha só, olha como tá terminando já o nosso, né? Depois vai ter só os recursos, metodologia da pesquisa, os recursos e o cronograma, que são as últimas partes. A referência vocês já podem ir fazendo concomitante agora, tá bom? Então, é bem fácil. Quem, por um acaso, copiou e colou artigo científico inteiro, vai refazer, tá? Por isso que eu tô dando um prazo até semana que vem, até quarta-feira, se não me engano, eu dei prazo para vocês. Façam até quarta-feira de novo, porque tá errado, tá? Não é simplesmente copiar e colar
como está lá o artigo científico. Vocês têm que ler o artigo para ver se encaixa no tema da pesquisa de vocês. Vocês vão copiando as partes que interessam de 2 ou 3 artigos para ter uma diversidade de olhares sobre aquele tema. Porque se eu pego só um autor, só tenho aquele olhar, né? Se vocês me pedirem para falar de uma maçã, eu vou falar o meu olhar sobre a maçã, as minhas experiências sobre a maçã, as minhas pesquisas sobre a maçã. Mas se vocês perguntarem para uma outra professora do curso, ela vai ter uma outra visão sobre aquela maçã. Então, pesquisa bibliográfica de fundamentação teórica é isso. Você trazer no mínimo de 2 a 3 olhares sobre aquele tema, certo? Então, é isso, pessoal. Feito? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá?